Josué capítulo 1. Irmãos e irmãs, desde que foram criados, homem e mulher desejaram ser independentes de Deus. Esse foi e tem sido o desejo de todos os descendentes de Adão, desde o episódio da queda. Vocês lembram que quando a serpente falou com Eva no jardim, ela fez uma proposta a Eva, dizendo que se ela comesse do fruto daquela árvore que Deus disse que não comesse, eles seriam iguais a Deus. Em outras palavras, eles seriam deuses da sua própria existência. Eles não seriam mais dependentes, mas eles seriam independentes do Criador. E desde então, a raça humana tem andado por esse mesmo caminho. O ser humano deseja ser independente de Deus. Ele não quer se prostrar e chamar Deus de Senhor. Ele quer ser o Senhor da sua própria vida. Ele quer determinar quais são os caminhos que são melhores para ele mesmo, e não a palavra de Deus. Ao longo dos últimos anos, o aparecimento de algumas teorias contribuíram para salientar essa ideia de uma independência de Deus. Estou falando, por exemplo, do ateísmo, da teoria da evolução de Darwin, da psicanálise de Freud, do agnosticismo. Todas essas teorias, elas só vieram somar forças com essa ideia que já existe desde quando o homem virou as costas para Deus. Você não deve se prostrar diante de Deus, você deve viver a sua vida, você deve ser independente. Há poucos anos foi publicado em Londres, os ateístas, eles compraram vários outdoors em lugares importantes da cidade, e eles colocaram dizer mais ou menos assim: é muito provável que Deus não exista, portanto, viva a sua vida. Esse é o desejo do ser humano. Ele não quer se prostrar. Ele não quer conviver com a ideia de que existe um Deus, que esse Deus é soberano, que Ele é rei, e que esse Deus, Ele estabeleceu o meio pelo qual a gente tem que viver, e que não andar segundo as ordens desse Deus constitui-se em pecado, revolta, rebelião, e isso conduz à perdição e à destruição eterna. O ser humano não quer isso. Ele quer ser Deus da sua própria vida. Em certo sentido, até aquelas pessoas que são convertidas, cristãs, essas pessoas têm a dificuldade de lidar com a ideia de um Deus soberano, a ideia de um Deus que determinou tudo, a ideia de um Deus que escreveu a história, a ideia de um Deus que faz tudo como lhe apraz, segundo a sua vontade, e que muitas vezes Ele realiza coisas que a gente não entende, coisas que aos nossos olhos pode parecer até injustiça. Nós temos dificuldade em lidar com isso. Nas últimas semanas nós iniciamos um estudo no livro de Josué, e o nosso propósito nesse livro tem sido falar sobre vida cristã. Nós estamos trabalhando nesse livro e mostrando que essa relação do povo de Israel, nos episódios da entrada da terra prometida, a marcha deles, as guerras que eles enfrentaram antes deles tomarem posse da terra, muitas dessas ocasiões têm relação direta com a nossa vida cristã, que também estamos em guerra, também estamos num deserto, estamos enfrentando inimigos poderosos, e nós também temos uma terra que temos que entrar nela, mas nós não entraremos sem uma grande batalha. Nós falamos até aqui que o livro de Josué, ele é o cumprimento das promessas que foram dadas a Abraão. Lá em Gênesis 15, Gênesis 17, Deus chamou Abraão e fez uma promessa a ele: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um local que eu vou te dizer onde é, eu vou te dar uma descendência, e essa descendência vai ocupar essa terra aí. E Abraão, ele creu nessa promessa. E aí nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, contando a história das peregrinações de Israel. E no livro de Josué nós temos finalmente a consumação dessa promessa. Israel vai entrar, só que eles não vão entrar sem guerra. Deus deu a terra, mas eles precisam lutar pela terra. Nós falamos muito isso domingo passado. Deus dá a terra, mas você precisa lutar por ela.
você precisa confiar no Senhor, você precisa meditar na palavra dia e noite. Então Deus vai trazendo todas essas apreensões para eles. Hoje, nós vamos passar pelo mesmo capítulo 1 até o verso 9, como fizemos semana passada. Só que hoje eu não quero mais focalizar em Josué e no povo de Israel. O meu foco hoje será na soberania de Deus. Eu quero que vocês comigo, enquanto passeamos por esses versículos, percebam que nós temos aqui um Deus soberano que controla, que escreve a história e que faz tudo como lhe apraz. E a única coisa que nos resta é nos submeter a esse Deus e adorá-lo. Então vamos ler Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei a que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Amém. Então, a partir desses 9 versos que lemos, eu quero falar um pouco com vocês essa manhã sobre a soberania, o governo, o controle, o reinado de Deus sobre todas as coisas. E eu quero destacar aqui, irmãos, nessa passagem, algumas ideias que vão guiar o nosso raciocínio. A primeira ideia é a seguinte: Deus, como Criador, Ele entrega partes da terra a quem Ele quer entregar. É a primeira lição que a gente aprende nessa passagem. O nosso Deus, como sendo o Criador, formador dos céus e da terra, dono absoluto de tudo que existe, Ele entrega a terra a quem Ele quer entregar. No versículo 2 ele diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus diz: eu dou a terra a vocês. Por que Deus pode dizer isso? Por que Deus pode dizer: eu dou a terra a vocês? Porque a terra é dele. Ele é o Criador da terra e Ele faz isso. Como Criador, Ele entrega a terra, Ele entrega porções da terra a certos povos, a certas nações, a certos indivíduos. Ele faz isso. E Ele faz isso porque Ele é Criador. E como Criador, Ele dispõe da terra como Ele quer dispor. Eu falei para vocês semana passada que Deus, quando fez essa promessa a Abraão, e foi reiterada por Moisés e aqui por Josué, quando Deus fez essa promessa: eu vou dar uma terra a vocês, essa terra não era uma terra desabitada, ela não era uma terra que estava lá aquele latifúndio enorme sem nenhuma ocupação. Essa terra era ocupada, tinham povos que estavam vivendo nela. Se você olhar comigo Deuteronômio capítulo 7, é só voltar um pouquinho aí, você vai ver que haviam 7 nações que ocupavam a terra de Canaã. Haviam 7 povos poderosos que ocupavam essa terra e que eram donos dessa terra.
E Deus, quando fez a promessa, Ele fez a promessa dizendo que ia tirar essa terra desses 7 povos e entregar a terra a Israel. E Ele fez isso porque Ele é Deus, porque Ele é dono. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, e agora ele vai definir as nações: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Vocês estão vendo isso aqui? A terra que Deus prometeu dar a Israel não era uma terra desocupada. Haviam 7 nações, numerosas, poderosas, e Deus fez uma promessa a Abraão, reiterou com Moisés e com Josué, dizendo: eu vou tirar a terra desses 7 povos, e eu vou dar a vocês. E novamente, por que Ele faz isso? Porque Ele é dono, porque Ele é Deus. Ele tem direito à propriedade. Ele não tem que permitir, Ele não tem que pedir permissão para ninguém. Não há nenhuma injustiça cometida por Ele, e Ele dá a terra a quem Ele quer. E nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, simplesmente por graça, por permissão dEle. Nós não temos o direito de dizer: isso é meu, isso me pertence, porque todas as coisas que existem nesse mundo são de Deus, pertencem a Deus, foram criadas por Ele, e Ele dá a quem Ele quer. Nós precisamos, irmãos, ter guardado em nosso coração a ideia de que nós estamos submissos a esse Deus, que é o dono de todas as coisas, mas também que é bom, que é cheio de amor. Quando a gente lê passagens como essa, isso deve trazer conforto para o nosso coração, ao recordar que Deus, Ele dirige o destino das nações, as questões relacionadas a cada povo. Imagina essa declaração de Deus, por exemplo, à luz do momento que nós estamos enfrentando no nosso país. Um momento de uma crise mundial, um momento de uma crise política, econômica, social. E às vezes a gente olha para todas essas coisas e pensa: Deus está reinando? Onde é que está Deus? Será que Deus está se importando com as coisas que estão acontecendo aqui? Então, quando nós olhamos para a soberania de Deus no destino dos povos, nós vemos Deus governando os acontecimentos de cada nação. Nós descobrimos isso, irmãos. Tem um plano, tem um Deus que está governando os acontecimentos da história. Não é acaso, é planejamento, é soberania. Um Deus que está no governo, que controla todas as ações. É verdade que nós oramos pelo governo, nós procuramos fazer o nosso melhor, mas no final das contas nós cremos que existe um Deus que é soberano, que é rei, que governa a história, e que Ele está executando um plano que foi concebido ainda na eternidade, e que no final das coisas tudo vai ficar bem. Ele é Deus, e Ele dispõe da terra como Ele quer. A segunda lição que nós aprendemos em Josué capítulo 1. Deus dirige a história como Ele estabeleceu. E aqui eu quero destacar uma outra realidade. Não é a realidade apenas que Deus é dono da terra, o dono das coisas que foram criadas. Deus é o dono da história. Ele é o autor da história. Com isso eu estou dizendo que os acontecimentos da história, eles não são aleatórios, eles não são sem sentido. Deus está dirigindo tudo conforme o seu plano. A Bíblia diz que é um plano eterno, um plano que foi concebido antes que as coisas fossem criadas, e que esse plano produz o bem do povo de Deus e produz glória para o Senhor. E a Bíblia, irmãos, nada mais é do que o registro desses atos de Deus, desses atos salvadores de Deus executando o seu plano. Então, quando Deus diz: Israel,
entre na terra, porque eu dou essa terra para vocês. Deus está falando que esse plano de entregar para eles essa terra que já era habitada, foi um plano concebido por Deus, já era um plano que existia na mente de Deus antes da fundação do mundo. É por isso que quando Deus fala para Israel ocupar a terra, a ocupação é certa. Vocês vão entrar, vocês vão guerrear, mas essa terra eu estou dando, é certo que vocês vão possuí-la. Por que ele falou isso? Porque ele é dono, ele escreveu a história. Vamos em Josué capítulo 1, deixe-me destacar aqui algumas verdades nesses versos. Versículo 3, veja Deus falando do absoluto controle dele na história. Ele fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, eu dou a vocês. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Então, ninguém vai resistir, nenhum exército vai vencer vocês. Aí você lê o versículo 6, ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então Deus, quando fala da posse da terra, ele fala como algo certo. Vocês vão entrar, vocês vão vencer. Irmãos, nós ressaltamos isso no domingo passado, que a situação do povo de Israel, do ponto de vista militar, era muito inferior dessas nações. Israel tinha um rio diante deles, um rio intransponível. Eles não tinham embarcações, eles não tinham exército organizado, eles tinham passado os últimos 400 anos sendo escravos, eles não tinham armas, eles não tinham organização militar, treinamento militar. As outras nações, do ponto de vista tecnológico, eram mais avançados, e sem contar que tinha um rio que estava impedindo a chegada deles na terra prometida. Então, não tinha como eles vencerem. Mas Deus fala: pode ir que a vitória é certa. E por que Deus fala isso? Por que Ele diz isso? Porque Ele escreveu a história, irmãos. Deus já sabia o que ia acontecer. E Ele não sabia apenas porque Ele previu o que ia acontecer, Ele sabia porque Ele tinha escrito aquela história. A lição aqui para nós é que a história do mundo, ela não é uma sucessão de fatos sem sentido. A história, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. E a Bíblia, quando fala do governo de Deus na história, a Bíblia não fala apenas do governo de Deus dos grandes acontecimentos. A Bíblia fala que Deus está dirigindo a história em suas minúcias. É tão minucioso que a Bíblia diz que os fios do seu cabelo estão contados, que até o passarinho que cai morto, ele não cai sem a permissão de Deus. Então é uma coisa, irmãos, muito, muito minuciosa, Deus governando cada acontecimento da sua vida. Se a gente reconhecesse isso, eu tenho certeza que a gente iria blasfemar menos, a gente ia reclamar menos da vida. A gente ia ser capaz, irmãos, até nos piores momentos da nossa vida, a gente depositar a nossa fé no Senhor e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor escreveu a história, eu sei que não cai um fio do meu cabelo sem a sua permissão, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo, Senhor, o que está acontecendo comigo, mas eu creio. Então, quando nós entendemos isso, Deus governando cada acontecimento, irmãos, a gente começa a entender que tem um propósito para a nossa existência, e que os acontecimentos da nossa vida não são aleatórios, eles fazem parte de um plano, e esse plano é eterno, e esse plano tem como alvo formar a imagem de Cristo no seu rosto. Nós aprendemos isso. Então Deus, Ele governa a história. Deus, Ele governa de uma forma que às vezes para a gente soa muito misteriosa. Deus governa a história de uma maneira que você não se exime da sua responsabilidade. Deus não exime você de fazer escolhas. Deus não exime você de tomar posições, de você evitar o pecado, de você procurar fazer o que é certo. Porque tem muitas pessoas que se apoiam na soberania de Deus e elas se tornam infrutíferas. Elas agem como se elas não tivessem nenhuma responsabilidade. Deus governa a história, mas Ele chama você
a fazer a obra dele, como ele fez com Josué. Josué, você vai entrar na terra, mas você vai ter que guerrear. Você vai entrar na terra, mas você vai ter que segurar a sua espada. Eu vou segurar o sol para você, Josué, mas você vai ter que lutar até o fim, até o último ser derrotado. Eu vou derrubar os muros de Jericó, mas você vai ter que entrar na cidade. Deus governa a história, mas Deus chama você a agir com responsabilidade, a fazer escolhas cristãs, a fazer escolhas que cooperam com o propósito do Senhor. Então a sua vida, a sua história, não é um caminhão que está descendo ladeira abaixo sem freio. A sua história não é um avião que está em queda. A sua história é um plano de Deus, que contribui para o seu bem, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Terceira ideia que eu quero destacar nessa passagem. Terceira ideia é essa. Deus, como Criador da humanidade, Ele escolhe a quem Ele quer para realizar os seus propósitos. Então Deus tem um plano a ser realizado. Um plano que já dissemos que foi escrito na eternidade. Quem Ele escolhe? Quem Ele quer. Quem Ele deseja, Ele escolhe para cumprir o seu plano. No caso aqui do texto que lemos, Ele escolheu a nação de Israel. Ele se revelou, irmãos e irmãs, à nação de Israel de um modo que Ele não se revelou às outras nações. Ele surge para Abraão e diz que vai dar uma terra a ele. Deus, Ele escolheu aquela nação, a nação de Israel, não era porque era uma nação cheia de mérito, uma nação grande, uma nação poderosa, uma nação marcada por santidade. Definitivamente Deus não escolheu por isso. Quando você olha a história de Abraão, Deus chamou Abraão quando Abraão era um pagão. Ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Até o nome Abraão, o nome Abrão, sugere paganismo. O nome Abrão significa pai elevado, e era muito provavelmente uma referência a pessoas que viviam observando as estrelas, que estavam tentando saber o futuro através da observação dos astros. Em outras palavras, um astrólogo. E Deus apareceu a Abrão quando ele era assim, por isso que Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. Ele era um pagão, ele era um caldeu, ele não conhecia a Deus. E por que Deus o chamou? Deus o chamou pela mesma razão pela qual Ele chama você e eu. Ele chamou por sua misericórdia. Não havia nada em Abraão que o diferenciava das demais pessoas. Ele simplesmente se revelou a Abraão e fez promessas. Eu quero que você leia comigo essa passagem, Deuteronômio capítulo 7. Essa passagem ela casa perfeitamente com o que nós estamos falando aqui. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7, verso 6, até o verso 8. Veja o que Deus diz sobre o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. O Senhor fala: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Vocês estão vendo Deus dizendo? Eu não escolhi vocês porque vocês eram os melhores. Eu não escolhi vocês porque vocês eram os mais numerosos. Eu poderia dizer, Deus não escolheu Israel porque Israel era fiel. Vocês acham que Israel era fiel? É só ler a história que vocês vão ver quantas vezes eles se dobraram diante dos ídolos.
Por que Deus escolheu? O texto diz, porque eu tive afeição por vocês, eu tive amor por vocês, eu cultivei um amor especial. Então, irmãos, Deus, como o Criador da humanidade, Ele escolhe a quem Ele quer, e Ele não deve explicações a gente. Paulo, em Romanos capítulo 9, lidando com essa questão, que às vezes nós ficamos com a cabeça virada nela, o apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele diz assim, que nós somos o barro, que o barro não pode chegar para o oleiro e ficar discutindo com o oleiro, por que você me fez assim, por que me fez assado, por que realizou tal coisa na minha vida. Nós não podemos discutir com Deus, Ele é Senhor, Ele faz aquilo que Ele quer, e mesmo que a gente não entenda, a gente crê que Ele não comete nenhuma injustiça, mesmo que aos seus olhos, às vezes, as suas atividades, as suas ações, nos pareçam injustas. E aqui no texto, Deus escolheu a Josué. Irmãos, nós precisamos trazer essa verdade à nossa mente. Como crentes em Jesus, foi a livre graça e o amor soberano de Deus que fez com que você sentasse nesses bancos hoje para escutar a palavra de Deus. Foi isso. Deus não achou você mais bonito, Deus não achava você mais importante, Deus não achava você mais fiel. A única coisa que nós sabemos é que Ele nos amou desde a eternidade, e Ele pode fazer isso, Ele é Deus. A gente não tem que ficar procurando explicações, por que Ele fez isso comigo e não fez isso com outras pessoas. O apóstolo Paulo perguntou em Romanos 9, quem é que pode discutir com Deus? Quem é que conhece a mente do Senhor? Então, irmãos, quando a gente coloca esse tipo de questionamento, o apóstolo Paulo coloca tão claramente assim, é que você sabe quem é Deus? Você sabe o que significa o governo de Deus? Você sabe o que significa Deus dizer que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele faz tudo conforme a sua vontade, e que Ele não deve nenhuma explicação? O livro de Jó talvez ilustre muito isso. Jó era um homem justo, fiel, que amava a Deus, se desviava do mal. E Deus permitiu que ele fosse profundamente atingido por Satanás, no corpo e até na sua mente. E Jó passa o livro todo questionando Deus, por quê? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Aí no capítulo 38 Deus aparece para ele, e Deus respondeu a pergunta dele. Deus não respondeu. Deus só disse, Jó, eu faço o que eu quero, ninguém pode me perguntar por que eu faço isso, por que deixei de fazer aquilo. Eu sou Deus, eu sou o Criador, você é uma criatura. E aí no final do livro, nós temos Jó dizendo, Senhor, me perdoa, eu falei do que eu não entendia. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos jamais é frustrado. Me perdoa, Senhor, não precisa me explicar mais nada, eu já entendi a história, o Senhor é Deus. Talvez tão difícil quanto o problema de Jó foi o problema de Abacuque. Você já leu o livro de Abacuque? No capítulo 1, Abacuque dobra os seus joelhos nos primeiros versos e diz assim, Senhor, Israel está terrível, esse aqui é teu povo, mas esse povo está terrível, Deus. Esse povo aqui está vivendo como se fossem pagãos, eles são maus, eles são idólatras, eles estão perseguindo, eles estão praticando injustiça. Senhor, até quando o Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai permitir que o teu povo viva no pecado assim sempre? Aí Deus aparece para Abacuque e diz assim, tudo bem, Abacuque, eu ouvi sua oração, eu vou resolver o problema de Israel. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um povo chamado Babilônia, um povo cruel, pagão, um povo que não tem pena de ninguém, um povo que pega as suas espadas e eles rasgam o ventre das mulheres grávidas. Eu vou pegar esse povo e eu vou trazer para Israel, e eles vão punir Israel. Aí Abacuque entrou em parafuso. Não, Deus, pelo amor de Deus, Deus, né? Não faça isso, Senhor, não faça isso. Como é que o Senhor vai usar um povo que é pior do que a gente para punir a gente? O Senhor não pode fazer isso, não combina contigo. O Senhor é justo, o Senhor diz que os seus olhos nem podem contemplar o mal. Como é que o Senhor vai fazer uma atrocidade dessa com a gente?
Aí Deus volta a ele pela terceira vez, diz: tudo bem, Abacuque, olha o que Deus diz: eu vou mandar o povo para punir vocês, e depois eu vou punir o povo porque puniu vocês. E aí? Essa resposta satisfaz você? Satisfaz? Abacuque, eu vou mandar eles vão punir vocês. Sou eu que estou mandando. Eles vão lá e vão destruir Israel. Isso aconteceu. E depois eu vou destruir eles porque eles destruíram vocês. Como é que a gente lidar com isso, irmão? Você sabe o que Abacuque fez? Ele foi orar. Ele foi orar. E lá no capítulo 3 ele orou. E ele terminou o livro dizendo aquela declaração bem linda: ainda que a terra não floresça, que o campo não produza suas ervas, que o fruto da oliveira minta, ainda que os animais não produzam leite, eu me alegro, eu confio no Senhor. Ele não tinha explicação. Ele não tinha explicação. Ele só disse: Deus, eu me submeto. Eu não entendo. Parece que Deus, que na minha justiça, na minha ótica, parece que o Senhor está fazendo uma coisa errada. Mas eu sei que o Senhor não comete nenhuma injustiça porque o Senhor é santo. Então, irmãos, quando a gente vê essas coisas na Bíblia, a gente aprende que às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, não é porque Deus está cometendo injustiças, mas é porque a nossa mente, ela é limitada, a nossa mente é efêmera, a nossa mente contém tantas questões, tantos parâmetros pecaminosos que a gente não consegue entender os desígnios de Deus. E quando a gente não entende, a gente para, a gente ora, e a gente diz: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito. Eu aceito que o Senhor é bom, eu aceito que o Senhor é justo, eu aceito que o Senhor nunca faz nenhuma coisa de errado, eu entendo que o Senhor é perfeitamente amoroso e que o Senhor nunca vai cometer nenhuma injustiça nesse mundo. Então, irmãos, Deus é Deus. A justiça dele transcende a nossa. Os planos dele são maravilhosos demais para nós. Eu estou falando todas essas coisas, eu não estou só querendo encher sua cabeça de teologia que às vezes a gente não entende, mas eu estou querendo trazer à sua mente a ideia de que a crença na ideia de que Deus é soberano, de que Ele controla a história, e que Deus às vezes faz coisas que a gente não entende, essa crença, ela traz muito conforto para a sua alma. Ela faz com que você aprenda a descansar no Senhor. Nas horas em que acontecem coisas difíceis na sua vida, um assassinato na sua família, um roubo, um acontecimento terrível, você mesmo diante de uma providência amarga de Deus na sua vida, você ainda pode louvar o nome do Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Senhor, eu não entendo, mas eu descanso em Ti. Eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. Para mim, Senhor, parece que está tudo errado. Para mim parece que está tudo perdido. Para mim parece até que o Senhor está sendo injusto. Mas eu sei que o Senhor não é injusto. Eu só estou pensando que o Senhor é injusto porque eu sei que a minha mente é limitada demais para entender os Teus desígnios. Mas eu confio, eu adoro, eu recebo a Tua providência do jeito que ela vem para a minha vida. Então essa crença ajuda você nisso. Ajuda você a receber a porção que Deus te dá. Seja lá qual for, você recebe e diz: Senhor, é o melhor para a minha vida. A quarta ideia que eu quero destacar: como soberano, criador e dono da história, Deus julga os ímpios, os rebeldes e os injustos. Deus julga. Irmãos, uma coisa interessante nessa história de Josué é que a entrada do povo de Israel na terra prometida não era somente para o povo ter uma terra. Era o julgamento de Deus àquelas 7 nações que estavam vivendo lá. Você vê isso em Gênesis capítulo 15. Vamos ler. Eu quero chamar a sua atenção.
para isso. Gênesis capítulo 15, e aqui você vai ver que o plano de Deus não era só que Israel tivesse uma terra, mas o plano de Deus era que Israel fosse um instrumento de juízo. Gênesis capítulo 15, Deus está aqui conversando com Abraão, e note o que Deus fala a esse homem. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Falando do povo de Israel, dos descendentes dele, ele diz assim: na quarta geração, falando do povo de Israel, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então o que Deus está falando a Abraão? Abraão, olha, é o seguinte, eu vou formar uma descendência para você. E essa descendência vai ser escrava. Eles vão ficar 400 anos na escravidão sem ter uma terra. Depois de 400 anos eles vão voltar. Por que eu vou fazer isso? Porque o povo que está vivendo na terra, as iniquidades, os pecados, a maldade dele, ainda não chegaram no meu limite. Mas daqui a 400 anos eles vão chegar no meu limite, e os teus descendentes vão ser o instrumento do meu juízo. Os teus descendentes serão a vara da minha ira, pela qual eu vou varrer todas aquelas nações que estão lá naquela terra. Vocês estão entendendo isso? Deus disse isso. Essas 7 nações lá, eles ainda não chegaram no meu limite. Daqui a 400 anos eles chegam. E quando eles chegarem, os teus descendentes vão entrar naquela terra, e eles vão destruir, eles vão varrer, eles não vão deixar uma pessoa viva, todos vão morrer. Deus, irmãos, falou isso. Essa verdade é uma verdade, eu reconheço, muito, muito dura de se ouvir, mas é uma verdade bíblica. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. E como dono da vida, irmãos, Ele dispõe da vida como Ele quer. No final das contas, você precisa aceitar que você vai viver como Deus quer que você viva. E você vai morrer como Deus quer que você morra. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Essa informação também de que Deus iria julgar, é para trazer ao nosso coração a lembrança de que nós vamos prestar contas dos nossos atos diante de Deus. Vocês estão vendo aqui o tamanho da paciência de Deus? Uma paciência de 400 anos. Você teria uma paciência de 400 anos? Para pessoas que você sabe que não iria mudar? Você teria? Deus diz, olha, eu vou ter 400 anos de paciência, mas vai chegar um dia que a minha paciência vai se acabar, e eu vou visitar eles com juízo. Isso é verdade com a sua vida também. Deus é paciente com você. Deus é paciente. Ele envia a palavra de Deus, Ele usa o Espírito Santo para falar ao seu coração, Ele usa o testemunho de um irmão, de uma irmã, para falar alguma coisa a você. E Deus vai tendo paciência com você, Ele vai sendo longânimo com você, mas chega o dia em que Ele executa o juízo dEle. Então o fato de hoje você estar vivendo em pecado, você estar vivendo do seu jeito, e você achar que está dando tudo certo na sua vida, que você está feliz, que as coisas estão caminhando muito bem, não é sinal de que Deus não está vendo, e nem muito menos sinal de que Deus está aprovando a sua conduta. É só sinal de que Ele está sendo paciente. Ele espera. Ele espera, mas quando você menos aguardar, Ele visita você com juízo. Ele julga as suas ações, não passa despercebido. Assim como as ações desses 7 povos, Deus suportou por 400 anos, mas um dia Deus os visitou e varreu esse povo da terra. Eu, caminhando aqui, irmãos, para a nossa conclusão, eu queria terminar a minha fala essa manhã mostrando para você que essa soberania de Deus que tanto falamos hoje, ela é temperada e ela é harmonizada com os outros atributos de Deus.
Quando a gente fala muito da soberania de Deus, as pessoas às vezes ficam com a impressão de que a gente está apresentando um Deus carrancudo, irado, que está pronto a destruir. Mas lembre-se que a soberania de Deus, ela é temperada, ela é harmonizada com os outros atributos de Deus. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E são esses atributos de Deus que impedem que ele se torne um déspota, um tirano. Imagine todo esse poder que acabamos de falar aqui nas mãos de uma pessoa que não é amor. Como é que seria, gente? Mas esse Deus todo-poderoso que controla a história, que às vezes faz coisas que a gente não entende, Ele é cheio de amor, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel e Ele é bom. A paciência, o amor, a benevolência dEle temperam, harmonizam a sua soberania. Nós estamos destacando muito a soberania de Deus, porque o capítulo 1 de Josué destaca isso. Mas a mensagem, irmãos, de toda a Bíblia, é a mensagem de que Deus controla a história, que Ele controla a sua vida. Então eu queria dizer para você essa manhã, pare de lutar com Deus. Pare de lutar com Deus. Pare de querer fazer as coisas do seu jeito. Essa luta que você está travando com Deus é uma luta inútil. É uma luta em que você vai perder. Você não vai conseguir vencer isso. Você só vai ganhar essa batalha, sabe quando? Quando você se prostrar. A batalha com Deus é a batalha em que a gente ganha perdendo. Você ganha quando você perde, você ganha quando você se prostra diante dEle, dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, eu estou aqui, faça da minha vida o que o Senhor quiser, porque eu sei que os teus planos para a minha vida são os melhores possíveis. Então para de lutar contra Deus, para de brigar contra Ele, para de levantar os seus punhos contra o céu. Em vez disso, se prostre, clame ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Vocês lembram aquilo que o Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco? Jesus apareceu para ele e falou assim, depois de falar: por que você está me perseguindo, Saulo? Dura coisa é para ti recalcitares contra os aguilhões. Você sabe que o aguilhão, ele era colocado no boi para fazer ele manso, não é isso? E quanto mais o boi esperneia, mais o aguilhão fere ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo: por que você está sendo duro? Essa luta sua é uma luta inútil. Irmãos, eu estou convencido que a razão da infelicidade de muitos cristãos é essa. Você está lutando contra Deus. Você está querendo seguir a Deus, mas ao mesmo tempo fazer as suas escolhas ignorando a palavra dEle. Você quer o melhor do reino de Deus, mas você também quer o melhor do mundo, se é que Ele tem alguma coisa melhor para te oferecer. Então para de lutar. É uma luta perdida. E sabe qual é o mais interessante? É que se você se permitir ser vencido nessa luta, você vai experimentar o que é felicidade. Talvez você está batendo cabeça e correndo de um lado para o outro, querendo: eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Mas você só descobre o que é realmente a felicidade quando você se prostra diante desse Deus, que é soberano, que é bom, que é eterno e que escreveu a sua história. Então você quer ser feliz? Se dobre a Jesus. Aceite a vontade dEle. Aceite a porção que Ele está te dando. Aceite a palavra dEle como sendo a norma da sua vida. E você vai ser feliz. Amém.